Muito bem, vamos agora passando para a terceira e última mesa de debates deste nosso evento. Teremos agora a apresentação da mesa intitulada Modelos da Governança Socialista na Educação Pública. E, para mediar esta mesa, eu tenho a satisfação de convidar para que venha à frente a deputada estadual pelo Estado da Paraíba, do PSB, senhora Estela Bezerra, que também preside a Comissão de Educação daquela Casa Legislativa. Por favor, deputada. E convido também, para que faça parte da composição desta mesa para a discussão deste tema já anunciado, o senhor Alessio Trindade, que é secretário de Estado da Educação da Paraíba. Também o senhor Frederico da Costa Amâncio, secretário de Estado da Educação de Pernambuco. E, por derradeiro, o senhor Paulo Mateus, secretário municipal de Educação de Guarulhos, município do Estado de São Paulo. Passo, então, agora a palavra para a deputada, para que ela possa, então, fazer a mediação dos debates desta nossa última mesa. Uma boa tarde. Para mim, um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, parabenizar a Fundação João Mangabeira pela imersão num dos temas centrais, né, para o desenvolvimento do nosso país e extremamente pertinente pela conjuntura política. Parabenizar por ampliar e nos proporcionar essa imersão. Dizer que acho que a forma como foi construída a programação, a gente chega agora para responder um pouco das questões que surgiram no final, que são justamente a qualidade e o modelo de gestão. E aí a gente vem para essas experiências que estão aqui. Nós vamos inverter, vamos conversar primeiro com o Frederico Amâncio, na experiência de Pernambuco, e aí vocês têm também o tempo de 20 minutos cada um, para que a gente abra um ciclo de debate. Amâncio, com você. Acho que tem uma apresentação. Vou dar um passinho aqui para frente. Bom, inicialmente, muito boa tarde para todos, boa tarde para todas. Dizer que é uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês aqui nesta tarde. E a gente poder conversar um pouco sobre educação, sobre os avanços da educação e também sobre, como foi dito pela própria temática, né, os avanços que acho que o PSB, ao longo dos governos, ao longo dos últimos anos, trouxeram para o país, né? E a gente tem uma experiência bem interessante em Pernambuco, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre isso, e nosso ciclo de transformações na educação de Pernambuco é diretamente ligado, né, a chegada mais recente, né, ao longo desses últimos 12 anos, do PSB ao poder lá no Estado. Então, eu queria cumprimentar nossos companheiros de mesa, né, e cumprimentar e agradecer também o convite para o nosso presidente da Fundação João Mangabeira, né, eu vou continuar sempre chamando de governador, viu? Governador Ricardo Coutinho, agradecer a oportunidade de estar aqui e contar um pouco dessa história. Antes da gente iniciar, fazendo um preâmbulo bem rápido, para todos entenderem o contexto, né, eu estou entrando no meu 5º ano como secretário de Educação do Estado, né, eu iniciei em 2015. A história do Estado, nessa grande ciclo de transformações na educação, não começa aí, na realidade, começa em 2007, com a chegada de Eduardo Campos ao poder, lá no Estado de Pernambuco. Aí começa realmente um grande ciclo de transformações na educação do nosso Estado. Não estava na educação, mas acompanhei de perto, né, eu fui secretário, né, do governo de Eduardo em outras pastas, já fui secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Planejamento muitos anos, e tive a honra de o governador Paulo Câmara de convidar para ser secretário de Educação, e eu estou nessa missão ao longo dos 5 anos, e acabei descobrindo que
que é a minha grande paixão mesmo, né? Depois de tanto tempo, depois de mais de 30 anos, eu finalmente descobri minha grande paixão, que era a educação. E aí essa história começa em 2007, para vocês entenderem o contexto. O Estado de Pernambuco, historicamente, infelizmente, no país, no contexto de país, aí estamos olhando os números de 2007, né? Era um Estado, e a gente acaba falando muito sobre ensino médio, porque a gente está falando sobre rede estadual, né? No nosso Estado, né, a maior parte da rede municipal, mais de 80%, né, dos estudantes matriculados no ensino fundamental, eles são alunos das redes municipais. Então, no caso, o Estado é realmente mais fortemente concentrado no ensino médio, e temos uma parte das matrículas dos anos finais do ensino fundamental, mas é fortemente no ensino médio. E foi onde nós nos concentramos nesse primeiro ciclo, eu gosto de falar assim, nesse primeiro ciclo de transformações, para a gente dar esse primeiro passo, a gente cuidar um pouco da nossa própria casa, que é a rede estadual, antes da gente dar um outro passo. E a situação, para vocês entenderem o contexto, em 2007, quando o Arnaldo Campos chegou ao poder, era o Estado de Pernambuco, no IDEB, que é o principal indicador do Brasil, no ensino médio, ele era 21º lugar do Brasil. Ele era 26º em abandono escolar. A taxa de abandono escolar em 2007 era 24%, era penúltimo lugar do Brasil em abandono escolar. E em aprovação, que também é um item importante da análise, né, na taxa de aprovação, o Estado era 22º lugar do Brasil. Tá? Então, ele tinha uma taxa de aprovação só de 67%. Então, o número de reprovações era muito alto, considerando também o nível da qualidade da educação à época. Então, eram números muito difíceis e que precisavam ser enfrentados. O primeiro passo de tudo isso, e aí tinha o trabalho na educação do Estado de Pernambuco, é importante vocês saberem, e por isso a importância de Eduardo Campos, não é relacionado ao trabalho que nasceu dentro da educação, mas é um trabalho, né, que nasceu da decisão de governo de transformar a gestão pública, que foi tão falada no bloco anterior, no Estado de Pernambuco. Então, Eduardo Campos ele começa todo um ciclo de mudança do modelo de gestão do Estado de Pernambuco em várias áreas, não foi só em educação, né? Foram implantados um conjunto de ações, todo um trabalho na área de gestão, na área de diagnóstico, planejamento, estabelecimento de estratégias, planos de ação, né? Todo um trabalho que foi feito para que o Estado pudesse avançar em todas as áreas, não apenas em educação. Mas em educação foi dado um passo importante, que foi fazer esse diagnóstico, identificar quais os principais problemas, estabelecer as prioridades. Eu costumo dizer, no bloco anterior falou-se muito sobre gestão, eu trabalho com gestão há muitos anos, eu sou servidor público do Estado há mais de 20 anos, né? Eu trabalho com gestão há muitos anos, né? Uma palavra que é básica: fazer gestão é saber estabelecer prioridades. E isso foi uma coisa muito importante, estabelecer o que é prioritário para reverter esses números que eu contei para vocês. E, a partir daí, se começa a desenhar todo um conjunto, né, estabelecer as grandes prioridades, né, que a gente chama, do ponto de vista de gestão, de eixos estratégicos, e, a partir da definição desse plano estratégico, aí sim, construir os programas, as ações, para poder atender esse plano estratégico e chegar às metas. O que eu estou contando para vocês não é nada específico da educação, é algo que é específico de qualquer trabalho na área de gestão, mas que, por incrível que pareça, foi aplicado pela primeira vez no Estado de Pernambuco em várias áreas e também na educação. E aí a gente começa a fazer todo um trabalho voltado para a gestão, para a gente poder alcançar esses fatores. Eu pedi para passar o próximo slide. Então, como eu disse, depois do diagnóstico, estabelecer quais são as grandes prioridades, que nós chamamos de eixos estratégicos para reverter os nossos indicadores. E aí a gente estabeleceu que era extremamente importante investir em infraestrutura escolar, ter foco, né, no ensino médio integral. Vou explicar tudo isso para vocês. Foram 4 grandes eixos estratégicos: novos insumos pedagógicos e oferta de experiências inovadoras para tornar a escola mais atrativa e potencializar o aprendizado, e a estratégia que nós chamamos de Pacto pela Educação, que é uma estratégia voltada a fazer gestão por resultados, monitoramento, estabelecimento de indicadores para você fazer o acompanhamento de todas as nossas escolas no Estado de Pernambuco. Fazendo um parênteses rápido, falando sobre a gestão do PSB lá no Estado, ao longo dos 12 anos, nós também temos uma política no Estado, aqueles que conhecem o trabalho de Pernambuco, uma chamada Pacto pela Vida, que é na área de segurança, uma que chama-se Pacto pela Saúde, na área de saúde, e temos o Pacto pela Educação. Todas as 3 trabalham em paralelo e a gente vem trabalhando isso aqui. Todas elas, quando a gente fala em infraestrutura, não é apenas fazer investimento pontual em infraestrutura. Isso é meio básico para todos. Mas você tem uma estratégia de investimento permanente em infraestrutura. O que significa? Se você tem uma infraestrutura deficiente, que precisa de melhorias em educação, não basta um governo tomar uma decisão
isolada, mas você precisa ter uma estratégia, já que você não vai resolver todos os problemas de uma vez. Estabelecer as grandes prioridades, atacar primeiro em camadas as grandes prioridades, o que é mais básico, e depois ir avançando para qualificar esse investimento em infraestrutura. Então, quando eu falo assim o tema infraestrutura, todo mundo diz, é claro que é importante a infraestrutura para a educação, você ter escolas com mais infraestrutura é importante. Mas não é isso só do que eu estou falando para vocês, eu estou falando sobre, efetivamente, você construir uma estratégia que primeiro atacou questões mais básicas. Então, por exemplo, quando o Eduardo Campos assumiu no Estado, 70 escolas estaduais foram interditadas no Estado por causa de riscos de infraestrutura. Então, esse era o nível de investimento daquela época que era prioritário. Hoje, a gente já está fazendo a qualificação, ao longo de 12 anos, já investimos em várias coisas, já estamos qualificando isso. Agora, a gente já está na fase de fazer quadra coberta, as escolas só tinham quadra descoberta, agora a gente está qualificando, né? Fazendo a quadra coberta. Agora, a gente já passou a fase de colocar ventilador, começando a climatizar todas as escolas. Então, você vai qualificando, mas se você não tem uma estratégia, você começa a atacar de forma isolada e não constrói, faz uma mudança, uma transformação, né, ao longo dos anos. Então, esse é um ponto importante. E aí eu vou passar para a nossa segunda estratégia, que é muito interessante, podemos passar o próximo slide, que diz respeito ao foco na educação integral. A gente fala educação integral porque ela é um conceito muito mais amplo do que tempo integral. Tempo integral é o caminho, é a forma, é o modelo que você usa para ter uma educação integral. O que é uma educação integral? Algo que é muito mais do que achar que a educação é simplesmente você acumular conhecimentos, você efetivamente você construir um conjunto de competências e habilidades para o jovem muito maior do que o conhecimento do conteúdo de matemática, língua portuguesa, história, geografia, sociologia, filosofia, assim por diante. Então, efetivamente, a gente entendeu que era importante, que na realidade era o que o mundo todo está fazendo há muito tempo, né? Nós começamos a pensar isso lá no Estado há 12 anos atrás e o país está pensando isso agora com a famosa Base Nacional Comum Curricular. Mas nós começamos a pensar isso lá em Pernambuco há 12 anos atrás. Tá? E aí, podemos passar? O Estado tem uma história que começa até antes, um pouquinho antes da chegada do Eduardo Campos, porque nós tivemos uma primeira experiência, foi a primeira experiência, né, do país, né, de estruturada, de currículo, de estrutura de escola em tempo integral no Brasil, foi em 2004, numa escola nossa, lá no estado chamada Ginásio Pernambucano. Então, foi uma primeira experiência de você ter, efetivamente, não apenas uma escola que o estudante ficava o dia inteiro, mas um currículo diferenciado, alinhado com o que tinha de mais moderno acontecendo no mundo, com esse olhar de uma educação interdimensional, de você fazer um trabalho diferenciado de formação do estudante. Só que foi uma primeira experiência. Depois, um pouquinho antes disso, ainda no governo anterior, a chegada do Eduardo Campos, viu-se que isso trazia resultados interessantes. E aí mudou-se o foco, pensou-se num projeto chamado de centros experimentais, que era você ter escolas especiais dentro da rede, escolas diferenciadas, onde os nossos melhores estudantes iriam, que é uma visão um pouco que a Coreia tem, que, na minha opinião, não é uma visão que seja alinhada com nenhuma gestão socialista, né? A Coreia, vocês sabem, é uma gestão piramidal, onde eles vão fazendo seleção, 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 e os melhores vão para a universidade. Então, as oportunidades elas vão se afunilando ao longo do tempo. Você não dá todas as oportunidades para todos, você não garante equidade. Você vai selecionando ao longo do tempo. Então, quando Eduardo Campos chegou ao poder e se faz o diagnóstico, se viu que este modelo era um modelo interessante. O que estava errada era a estratégia de você ter poucas escolas. E se ele era tão bom e o mundo todo, praticamente, já não tinha mais escolas de tempo parcial, que é uma escola de um turno só, por que não o Estado todo avançar nesse sentido? E começou a se construir uma estratégia, não de implantar meia dúzia de escolas, mas construir um plano de longo prazo para implantar escolas de tempo integral em todo o Estado. Então, essa foi a grande diferença. Então, podemos dar mais um toque? Então, em 2008, se toma uma decisão corajosa de não apenas criar um programa, mas de criar uma política pública, e é algo que Eduardo Campos ele tinha uma visão extraordinária. A visão dele não era a visão de um programa, de um projeto do governo dele, mas de criar políticas públicas. Se os nossos gestores no país tivessem mais essa visão que Eduardo Campos sempre carregou ao longo da vida, pode ter certeza, a gente teria tido muito mais transformações no país. Não pensar em projetos e políticas só de governos, mas efetivamente ter uma visão de criar políticas públicas que transformam a sociedade. Então, ele fez questão de transformar em lei complementar, né, para que isso ficasse perene, né, lá.
E logo na sequência veio a primeira meta de chegar a 160 escolas em tempo integral no estado de Pernambuco. Na realidade, em 2010, no final do primeiro governo, você chegou a 165, já era 21%, né, da rede de escolas lá no estado de Pernambuco, de escolas estaduais de ensino médio. Depois ele botou uma outra meta, que era chegar a 300 escolas em tempo integral em todo o estado. Um grande desafio, um desafio ainda maior, porque ele queria, em 2014, ter uma escola em tempo integral em todos os municípios do estado de Pernambuco. E, para quem conhece, teve a oportunidade, né, teve a alegria de conhecer Eduardo Campos, você sabe que ele perseguia, né, ardorosamente aquilo que ele acreditava, e ele conseguiu. Nós finalizamos 2014 com 300 escolas em tempo integral em todo o estado. Todos os municípios de Pernambuco, em 2014, tinham uma escola de tempo integral. Muitos deles, quase 25% dos municípios em Pernambuco, só tem uma escola de ensino médio, mas ela é de tempo integral hoje. Até Fernando de Noronha, né, a escola de ensino médio de Noronha é uma escola de tempo integral. Mas aí a gente não parou, porque o plano não era só esse, o plano era manter essa expansão, porque o modelo se mostrava um modelo com bons resultados e vitoriosos. E aí o governador Paulo Câmara deu sequência a esta expansão, mesmo num contexto de tantas dificuldades financeiras. Então, o governo Paulo Câmara chega em 2015, pegando um contexto extremamente difícil, e aí a gente dá esse avanço. Hoje nós temos 412 escolas de tempo integral, né, temos 54% das nossas escolas de ensino médio no estado são escolas de tempo integral, são 57% dos estudantes, né? A meta do Plano Nacional de Educação é chegar até 2024 com 50%, né? Nós já antecipamos essa meta, e os resultados são extraordinários, eu vou mostrar para vocês, podemos passar. Então, hoje nós temos modelos diferentes, a gente não vai ter tempo de detalhar, né? O tempo é curtinho, né? Mas essas 412 são 368 de uma escola que a gente chama de Escola de Referência em Ensino Médio, lá no estado, é um nome carinhoso que a gente dá, chamamos de ERENS. Tá? Elas têm modelos diferentes, 186 tem um modelo de 9 horas aula diária, o menino entra pela manhã, sai no final da tarde. 165 tem um modelo que é mais tradicional no mundo, de 7 horas diárias. Na maior parte dos países do mundo, eu diria em 90% dos países do mundo, o menino tem 7 aulas diárias, tá? Para quem não conhece, praticamente o mundo todo, o ensino médio, o menino entra tipo 7h30, 8 horas da manhã, sai 3 horas da tarde. Então, que é um modelo de 7 horas diárias, né? Nós temos isso para uma parte das escolas, e temos uns modelos diferenciados lá de escolas que trabalham em tempo integral, começando 7 da manhã até 8h40 da noite, em 2 turnos de 7 horas, para poder ampliar a oferta de vagas. Esse é um modelo que a gente criou mais recente. E temos as nossas 44 escolas técnicas estaduais, que também foi algo que foi feito um investimento grande, né, no governo. Era uma estratégia ampliar, e não era só ampliar pela visão da educação profissional, que é uma visão importante, e pela visão do desenvolvimento econômico, que é uma visão importante, mas para a visão por entender que, aquele diagnóstico de 2007 mostrava que esse é um modelo que atrai o estudante, torna mais atrativo o ensino médio, ou seja, mantém o estudante na escola, né, tanto que ele é extremamente procurado, o Alessio também vai falar isso também, porque ele percebeu isso também na Paraíba, com certeza. Então, a ampliação também tem o foco em combater aquela questão do abandono escolar, né, por dar um modelo diferenciado de escola. Então, nós investimos na ampliação da nossa rede. Eram só 6 escolas técnicas estaduais em 2007, hoje são 44. Né? No governo Paulo Câmara, com todas as dificuldades, só no governo Paulo Câmara, o governo Eduardo Campos, ele encerrou com 26 escolas técnicas, nós já implantamos 18 escolas técnicas estaduais no atual governo, né? A meta do governador Paulo Câmara é chegar ao final dessa segunda gestão com 50 escolas técnicas no estado, e todas as nossas escolas técnicas estaduais são também escolas de tempo integral. Podemos passar. Então, como eu falei das escolas técnicas, né, além do investimento que foi feito em educação profissional, né, nós temos 100 polos de educação à distância, todas as nossas escolas técnicas também ofertam educação à distância, enfim, várias modalidades. Podemos passar. E aí, um outro eixo importante, se a gente relembra aquele nosso primeiro slide, a gente precisava tornar a escola mais atrativa para o estudante, e eu falei sobre potencializar o aprendizado, ou seja, ter estratégias para fortalecer não só a qualidade em si, mas o aprendizado do estudante. Senão a gente não ia conseguir alcançar melhoria de resultados nas nossas escolas. Não vou poder contar todas elas, foram muitas que foram construídas ao longo de 12 anos. Selecionei 3 só para vocês poderem visualizar que formas diferentes a gente trabalhou ao longo desses últimos 12 anos para a gente poder avançar. Vamos lá? Uma delas, a gente entendeu da importância de permitir que a aula se torne mais interessante para o estudante. A maior parte dos nossos estudantes do ensino médio no Brasil, a palavra é bem simples, acha a nossa escola chata. Tá?
Então, eu tenho filhos adolescentes, né? Então eu conheço bem, porque eu pergunto às minhas próprias filhas, né? Então, a parte dos jovens acha simples aulas expositivas, ela simplesmente chata. Então, você precisa partir para uma aula diferenciada, com conteúdo diferenciado, com trabalho diferenciado, você poder, durante a aula, poder mostrar um slide, um jogo, poder mostrar uma aula diferente, poder mostrar um vídeo. Então, poder proporcionar oferta, né, de materiais diferenciados para o trabalho do professor é muito importante. Então, nós temos lá no Estado um portal, né, que fica disponível para todos os professores poderem coletar material, um portal que tem ficha técnica, inclusive todos podem conhecer, porque ele não tem senha de acesso. Quem tiver curiosidade de conhecer, que é o Escola Conectada, ele tem 10 mil conteúdos digitais, de fundamental e de médio. Cada um deles tem ficha técnica, diz qual é a indicação para qual ano, para qual componente curricular é indicado. Então, é uma forma de você dar um material diferenciado, né, uma parceria que a gente conseguiu com algumas instituições, né? Ainda tem então ainda não teve custo para o Estado, que é importante, né, você poder construir parcerias, ainda mais no momento de crise. Então, a gente conseguiu implantar ao longo dos últimos 4 anos isso. Outra estratégia muito interessante, numa linha completamente diferente, mas também na linha ainda de potencializar o aprendizado e tornar a escola mais atrativa para o estudante, foi robótica. Todas as nossas escolas de tempo integral, nós implantamos os projetos de robótica, então eles estão em andamento, esses projetos. Então, como é que funciona para a gente, né? Nós não temos disciplina robótica, né, nas escolas, tá? E nós não temos professor de robótica nas escolas. Nós fazemos a formação dos professores de matemática e física, e os professores de matemática e física, no currículo das escolas de tempo integral, tem uma disciplina chamada matemática experimental e física experimental. Eles usam a robótica para tornar o aprendizado de matemática e física mais interessante. É porque conhece a robótica envolve, né, programação, consequentemente envolve lógica e raciocínio. Além de tudo, você fortalece esse processo de aprendizagem. Então, a estratégia não é a robótica. Claro que, naturalmente, o jovem se interessa mais, ele acaba querendo se desenvolver. A gente tem muito orgulho, né? Por exemplo, nós somos tetracampeões estaduais, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Lá no estado, nós batemos as escolas particulares do estado de Pernambuco. As escolas particulares têm robótica. As escolas do estado faz há 4 anos que ganham, mas não era nem o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter isso e tornar a escola mais interessante para o estudante. Um outro projeto bem recente, que a gente começou só há 2 anos, que já é uma linha nova, por isso que eu disse que trouxe 3 exemplos diferentes, que está bem alinhado com o que está acontecendo agora na Finlândia e nos Estados Unidos, né? Eles estão começando a entrar já nas crianças mais jovens com conceitos de programação, que eles chamam no exterior de coding, né? Por quê? Programação é a linguagem do futuro. Programação não vai ser mais uma profissão especificamente. Todos, em qualquer profissão, vão ter que saber programação. Os aplicativos vão estar presentes em todas as áreas, na saúde, na segurança, na área jurídica, em todas elas. Então, a programação vai estar presente para todos. Então, na realidade, no exterior, vários países já estão começando a introduzir conceitos de programação no dia a dia das escolas. A gente começou uma experiência recente com 9 escolas. É uma coisa bem nova, mas que está alinhado com a coisa do mundo, porque você tem que pensar que o mundo está em transformação. E a gente tem que preparar o jovem, não é para fazer o Enem do final do ano, é preparar o jovem para o futuro. A gente costuma dizer que é uma coisa que é muito válida na nossa concepção lá no Estado, mais importante, educação não é mais você colocar o conhecimento na cabeça do jovem, é você dar para ele ferramentas para ele aprender a aprender, porque é isso que ele vai fazer o resto ao longo da vida inteira, e é isso que a gente trabalha nas nossas escolas no dia a dia, com todos os nossos desafios. Nós ainda somos um estado muito pobre da região Nordeste, né? Então a Alessia também vai contar a história. Só nós que somos nordestinos sabemos os nossos desafios, da carência dos nossos estudantes. Como exemplo, nas escolas de tempo integral, a gente tem 3 refeições, tem 2 lanches e o almoço. E lanche, lá nas nossas escolas, né, Alessio, não é sanduíche. Tem que ser cuscuz com frango, tem que ser feijão com arroz, que é a principal refeição que a maior parte dos nossos estudantes tem ao longo do dia. Então, merenda não é um lanche, é algo bem mais complexo. Ele tem um conteúdo diferenciado para ajudar o jovem a aprender. Tá? Vamos seguir? Macaxeira. Eu vou começar a ficar com fome. Enfim, outra linha importante é no aprofundamento pedagógico, né? Não existe resultado sem envolver professor. Tá? E o trabalho pedagógico não ocorre nem no gabinete do secretário, nem no gabinete do governador, ocorre na escola. Então, dar ferramentas para a escola poder se desenvolver é muito importante. Então, a gente tem toda uma estrutura, não vai dar para detalhar para vocês,
Mas alguns passos importantes foram dados pelo Estado. Primeiro, nós somos um dos primeiros estados, muito antes de se falar em BNCC no Brasil, nós construímos os nossos parâmetros curriculares, né? Então, eles foram construídos, eles ajudaram a rede toda a ter uma visão do que era mais importante de ser ensinado, de ser aprendido nas nossas escolas. Então, as nossas escolas, e aí alinhava as formações dos nossos professores, então a gente poder planejar as formações dos nossos professores no estado todo. Então, esses parâmetros foram criados já há alguns anos atrás, eles foram aplicados e nos permite a gente ter uma visão do que a gente efetivamente acha relevante, tá, para ser aplicado. Que agora, o que a gente chamava de parâmetro lá atrás, é o que agora no Brasil todo se chama da BNCC, tá? Da Base Nacional Comum Curricular. E aí, um outro desafio importante era a gente ter sistemas de avaliação, então a gente faz avaliação de todas as nossas escolas, acompanhamos os resultados, não por ranking, nem para dar nota, mas para poder saber como estão os nossos estudantes. Então a escola poder se ver no resultado das avaliações e definir estratégias, então a gente trabalha muito a escola, construir plano de ação para melhorar seus resultados, para melhorar os seus indicadores, é muito importante. Então, antigamente, a gente fazia todo um trabalho com as escolas de mandar informações sobre os resultados da avaliação, né, fazer a conexão do resultado da avaliação com o trabalho pedagógico, com os parâmetros curriculares, para aqueles que são da área de educação, é fazer a conexão do resultado de uma questão que a maior parte dos jovens de uma turma não consegue acertar, entender que aquela questão está relacionada com um descritor, e aquele descritor tem a ver com uma habilidade do nosso currículo, do nosso parâmetro curricular, que se a maior parte dos estudantes não está conseguindo, a gente precisa fortalecer o trabalho nesta área. Então, ela orienta muito o nosso trabalho de formação. E a gente tem um portal chamado Foco Educação, né, onde a gente consegue levar essa informação num portal que está permanente o resultado para as escolas. Ela traz o resultado das avaliações detalhado, inclusive, recentemente, também os resultados do Enem, para entender a cada questão o que a gente precisa melhorar para que os nossos estudantes possam se desenvolver. Então, só para vocês terem, sem muito detalhe, isso aqui é um resultado de uma análise de uma turma, de uma escola, de uma das telas. Então, essa é uma habilidade em matemática que já está mais bem desenvolvida naquela turma. E aqui em vermelho são as habilidades que os professores precisam ficar atentos, que a maior parte dos estudantes precisam desenvolver. Então, isso é muito legal, porque isso veio das próprias avaliações que foram feitas na escola. Podemos passar? Um outro programa muito interessante, né, que foi criado há 6 anos atrás no Estado, que foi também uma visão iluminada do Eduardo Campos, porque não veio de nenhum estudo, não veio de nenhum estudo acadêmico, veio simplesmente da visão dele, que é uma pessoa que tinha uma visão diferenciada, que foi a criação do Ganho Mundo, né? O Ganho Mundo foi criado lá no Estado em 2012, na realidade, a primeira turma viajou em 2013. Ele é um programa, sim, de intercâmbio de jovens para o exterior, mas é um programa diferenciado. Na realidade, é um programa que começa, né, com um programa de línguas. Então, dizendo a grosso modo para vocês, porque o nosso tempo é muito curto, mas os estudantes do primeiro ano lá no Estado são cerca de 100 mil estudantes que estão no ensino médio lá no Estado de Pernambuco. Desses 100 mil estudantes, todos os anos, a gente tem ofertado 15 mil vagas em cursos de línguas. Nós bancamos, não é a aula que ele tem na escola, é um custo extra de línguas, é fora do horário normal dele na escola. Até os que são de tempo integral ficam mais tempo na escola. É voluntário. Então, os estudantes têm aulas extras de línguas, nós trabalhamos com 3 línguas hoje, inglês, espanhol e alemão. A gente tem algumas escolas que têm aulas de alemão. E aí, essas aulas extras de língua, desses 15 mil estudantes, desse grupo de 15 mil estudantes, né, eles têm 6 meses de aula, depois de 6 meses de aula, eles fazem uma avaliação, uma de língua portuguesa, de matemática, a gente entende que é importante, ele está se desenvolvendo bem na escola, e da língua que eles escolheram. E dos 15 mil, nós selecionamos todos os anos, atualmente são 1.060 que viajam todo ano para o exterior, né? Nós mandamos todos os anos, né, 1.060 estudantes para passar um semestre letivo no exterior, totalmente bancado pelo governo do Estado, né? São vagas regionalizadas e por escola, porque o nosso objetivo é que, dentro da escola, o estudante, se não é nem a vaga, não são 1.050 para o Estado todo. Cada escola tem pelo menos uma vaga, porque a gente quer que aquela escola, todos se animem, queiram melhorar seu desempenho de língua portuguesa, de matemática, da língua, para poderem participar do programa e viajar todo ano. Tá? Então, todo ano viaja, nós mandamos hoje estudantes para 9 países diferentes, né, de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, né, de língua espanhola. A gente manda todos os anos estudantes para a Argentina, para o Chile, para a Espanha, e mais recentemente a gente trabalhava com o Uruguai e mudamos para a Colômbia. E a gente teve a alegria, nos últimos 2 anos, né, a gente teve mandado os primeiros grupos intercambistas para a Alemanha, né, que a gente está fazendo agora intercâmbio para a Alemanha.
O legal disso é, além da ampliação da perspectiva desse jovem, se passei um intercâmbio no exterior, né, passar uma temporada de 6 meses, é algo que transforma a vida de um jovem de alto poder aquisitivo, é transformador para a vida de qualquer jovem, né, você poder passar um período no exterior. Nós temos muitos jovens que foram para o exterior, que vão todos os anos, né, que são do interior do estado e regiões muito pobres, que nunca viram o mar. Nós somos um estado que a capital fica na beira-mar. Tem muito jovem que vai todo ano, sai do seu município, filho de agricultor, filho de cortador de cana, nunca viu o mar e vai para o Canadá. Isso dá uma outra visão de que eles podem conquistar muitas coisas para a vida deles. Você cria uma mensagem muito forte, além de estimulá-los todos, né, porque eles só viajam no 2º ano e, de repente, eles estão concluindo o ensino médio. De um estado que, há 12 anos atrás, falei isso para vocês, 24 abandonavam o ensino médio, nós éramos no 24. Então, tem o olhar daquela estratégia lá atrás de combater abandono escolar e estimular os jovens a concluir o ensino médio. Concluir o ensino médio, né, depois eu vou falar um pouco para vocês, é algo extremamente estratégico, daqui a pouco eu vou dizer para vocês por quê. Então, realmente é um programa aí transformador. Vamos lá? A gente tem uma estratégia que não vai dar para detalhar para vocês, que a gente implantou nos últimos 2 anos, já com o governador Paulo Câmara, de ampliar, né, a ida dos nossos jovens para a universidade. Então, uma estratégia que envolve desde o incentivo eles se inscreverem para o Enem, eles se prepararem para o Enem e sonharem ir para a universidade. E a gente está falando sobre universidades públicas mesmo, que tem a ver com o painel anterior. Qual é o grande contexto? Vamos falar do nosso contexto Nordeste, Pernambuco, né? A gente tem estudantes muito talentosos, né, muito preparados para em cidades muito pequenas no interior do estado, né, que muitas vezes não tem polo universitário, não tem universidade pública lá. Então, às vezes, o sonho de um estudante é uma cidade muito pequenininha. Nós temos em Pernambuco um estado comprido, pequeno, mas comprido, temos municípios a mais de 700 quilômetros, quase 800 quilômetros do Recife. E, às vezes, aquele estudante naquela cidade bem pequenininha, no sertão do semiárido, né, filho de uns pais que são analfabetos, mas o sonho dele é fazer medicina. E ele tem o potencial para isso. E muitas vezes aí eles concluíam o ensino médio das nossas escolas, a escola com excelente resultado, e ele não sequer se inscrevia para o Enem. E a gente foi perguntar para esse conjunto de estudantes, que era a massa dos nossos estudantes, por que ele não seguiu em frente com o seu sonho de fazer medicina, né? Vir para o Recife ou ir para outro polo e fazer medicina. E a resposta da maior parte deles é: ok, e se eu passar em medicina no Recife? Como é que eu vou viver no Recife? A gente descobriu lá no estado que dos nossos jovens que concluíram o ensino médio, só 40% se inscreviam por Enem. Era uma total falta, você vê o que é carência. Não estamos falando sobre eles não acharem que tinham capacidade de ir para uma universidade pública, inclusive porque tem um regime de cotas, mas pela total impossibilidade de se manter nos primeiros anos, porque a universidade cria algumas oportunidades ao longo do tempo. Então, a gente foi estudar e criamos um programa de bolsas, né? São 1.000 bolsas que são ofertadas todos os anos, né? Para os 2 primeiros anos na universidade, é uma bolsa de R$ 950 no primeiro ano, uma bolsa mensal de R$ 950, simplesmente, não é para ele pagar a faculdade, não, que é só para a universidade pública, para ele se manter. Esse programa, você vê como isso muda a visão do jovem. Em 2017, não é 10 anos atrás, não, em 2017, né, só 40% dos jovens que concluíam o ensino médio nas nossas escolas da rede pública em Pernambuco faziam o Enem. Né? Já em 2018, quando a gente lançou o programa em janeiro, em 2018, no ano passado, em um ano, saltou de 40% para 70%. E esse ano a nossa expectativa de inscrição é 80%. E a gente tem a alegria, eu tenho 2 jovens, né, bancados por esse programa, né, com essas bolsas, né, que o sonho deles não era nem fazer direito lá na Faculdade de Direito do Recife, era fazer direito aqui em São Paulo. Então, eu tenho um jovem, para quem conhece Pernambuco, 2 cidades do interior, uma é Timbaúba, né, mais ou menos 100 quilômetros do Recife, outra é Serra Talhada, 400 quilômetros do Recife. Eu tenho 2 jovens que estão fazendo direito dentro desse programa aqui na Faculdade do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo. Então, na realidade, isso me dá cada vez mais certeza que a gente tem jovens talentosos em todo lugar. O que a gente precisa dar a eles é oportunidades. Podemos passar? Eu já indo para o final. Bom, tudo isso é muito bom, né? Eu poderia estar contando uma história muito bonita para vocês, de coisas muito bonitas, mas se não trouxesse nenhuma transformação e resultados positivos para a educação, não faria nenhum sentido. Então, o que aconteceu nos nossos resultados ao longo de 12 anos em Pernambuco? Tá? Vamos seguir? A partir de uma política que a gente implementou de monitoramento e gestão por resultados, então todas as escolas têm metas, né? A gente trabalha isso, cada escola, a gente chama do nível operacional, trabalhamos na escola, nas regionais. O governador monitora todos os resultados, né, de todas as regionais, de todas as escolas do estado,
Tá? A gente faz reuniões por todo o Estado, o governador vai pessoalmente, né, para todas as regionais do Estado, também conversar com os gestores das escolas. Tá? Isso aqui é o governador Paulo Câmara, esse ano, numa das nossas reuniões, né, com os nossos gestores de uma das nossas 16 regionais pelo Estado. Podemos passar? A gente monitora, né, indicadores. Isso aqui é uma tela de monitoramento de uma escola, de uma regional e do resultado do Estado. Tá? Podemos passar? E os resultados disso, podemos passar? Falei para vocês que nós éramos 21º lugar do IDEB em 2007, né? Nosso IDEB 2007 do ensino médio era 2,7. Em 2015, nós chegamos ao primeiro lugar do Brasil, do IDEB, saímos do 21º para o primeiro lugar do Brasil no IDEB, né? E agora a gente está sempre entre os primeiros lugares. Nós somos o único estado do Brasil que avançou no IDEB todos os anos. O IDEB do ensino médio do Brasil está estacionado, né, há 6 anos. Né? A média do Brasil hoje de IDEB é 3,5, para aqueles que não conhecem. Tá? Nós estamos avançando todos os anos. E também somos o único estado que bateu as metas do MEC todos os anos ao longo aí dos últimos 10 anos. Podemos passar? Essa aí é mais ou menos a média dos nossos resultados. Né? Podemos dar mais um toque? Mais 2. Tá? Resultado do estado do IDEB, a média do Brasil. Você vê que as nossas escolas regulares já têm resultado mais alto, as de tempo integral e técnicas têm resultados mais altos. Você vê que já tem escolas, as médias das nossas 44 escolas técnicas já é 5,3 no IDEB, então já é uma média bem mais alta. Podemos seguir? Nós somos o estado do Brasil, não precisa se preocupar com o número, não. Esse é um mapa que diz aqui, o ponto verde são os 20% mais ricos do Brasil, aqui é o número Brasil, esse é o resultado do ensino médio da última avaliação, né, nacional. Tá? E o ponto vermelho são os 25% mais pobres. Quanto mais distante, maior a desigualdade. Tá? Então, esse é o resultado do Brasil. Lá no final está o Distrito Federal, que tem a maior desigualdade do Brasil, e Pernambuco é onde os 20% mais pobres têm resultados mais próximos dos 20% mais ricos do Brasil. Tem a maior equidade do Brasil em educação no ensino médio. Aqui inclui o resultado de escolas privadas também. Vamos seguir? Que são números que nos orgulham muito. Aqui é o resultado do nosso sistema de avaliação interno, também crescente. Disse para vocês, né, que em aprovação nós éramos 21º, era só 67%. Desde 2013, nós temos a maior taxa de aprovação do Brasil. Né? Hoje, a nossa taxa de aprovação de conclusão do ensino médio é de 94%. E aí eu vou contar a realidade do nosso estado. Né? Muitos aqui são do Nordeste, né? Estão muito próximos da gente. Nós somos um estado de 9 milhões de habitantes. 1 milhão são analfabetos. Nós temos 1 milhão de analfabetos. No estado de 9 milhões. Dados do IBGE, dados de hoje. Esses 1 milhão são, a maior parte, adultos, a maior parte acima de 50 anos. São pessoas que sequer tiveram oportunidade de ir para a escola lá atrás. Quanto mais concluir o ensino médio. Esses jovens que concluem o ensino médio em Pernambuco hoje, que são a maior parte dos jovens pernambucanos, em Pernambuco são filhos de pais que mal concluíram o ensino fundamental e netos de avós que são analfabetos. Essa é, sim, uma grande transformação social, esse é o poder de transformação social da educação. Esses aí são dados estatísticos, tá? Podemos passar. E aí, abandono escolar, que eu disse que nós éramos no 26º do Brasil, podemos passar? Nossa taxa era 24%, e desde 2013 a gente tem a menor taxa de abandono escolar do Brasil, né? Nossa taxa hoje é 1,2%, é a menor taxa de abandono escolar do médio no Brasil. Podemos passar? Essa era a distorção idade-ano do médio. 70% dos estudantes em 2006 tinham distorção idade-ano, mais de 2 anos de distorção. Já conseguimos inverter. Podemos passar? Inverteu. Agora a gente tem só 30% de distorção, é uma distorção que vem fortemente do fundamental, porque a gente tem que trabalhar também as redes municipais. E aí, puxando, agora eu vou finalizar mesmo, porque acho que eu estourei muito meu tempo. Muito, né? Que tem a ver agora com um novo ciclo, que é um ciclo que a gente está iniciando, aliás, iniciamos essa semana, tá? Que é um ciclo de apoiar o trabalho dos municípios para transformar o fundamental do Estado. O primeiro passo que nós estamos dando é relacionado ao ciclo de alfabetização. Há 3 dias atrás, lançamos um projeto chamado Criança Alfabetizada, que é focado em alfabetizar todas as nossas crianças em todos os municípios do estado de Pernambuco, né, até os 7 anos de idade. É muito inspirado no trabalho do Ceará, que hoje tem alguns dos melhores resultados de alfabetização do Brasil. E aí tem uma série de linhas de ação que a gente lançou essa semana. Então, o nosso trabalho agora daqui para frente é a gente se abraçar com os municípios e transformar agora o ensino fundamental no estado. Obrigado.
A gente agradece a Fred, como ele mesmo se apresentou. É muito difícil uma pessoa que ama a educação e ter uma experiência exitosa como essa ser sintético em 20 minutos, mas é o desafio que nós trazemos aqui. A Fundação agradece, Fred, pelo seu deslocamento e pela sua disponibilidade. E a gente passa, Pernambuco tem uma experiência de uma gestão socialista que entra no 13º ano, agora a gente passa para a experiência da Paraíba, com o professor Alessio Trindade, que é uma experiência de gestão socialista que entra para o seu 9º ano, né? Então, o governador Ricardo Coutinho, que hoje é presidente da Fundação João Mangabeira, foi o mentor de transformações também em várias áreas, e a gente vai ouvir um pouco dessa experiência de transformação da educação da gestão socialista na Paraíba. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a todos aqui. Estela controla aí, me avisa um pouquinho antes. Bom, primeiro, o Estado da Paraíba passou por uma transformação na educação a partir do governo de Ricardo Coutinho em 2011. Né? Até então, pode passar? Nós temos esse quadro aqui. Antes de 2011, nós tínhamos uma rede estadual totalmente depreciada em termos de sua infraestrutura, uma rede estadual muito grande, com muito patrimonialismo, né, com escolas, em que, muitas vezes, num pequeno município, numa casa alugada de primeiro andar, um andar era uma escola de ensino fundamental, o térreo era uma escola de ensino médio. Tinha diretor no térreo, tinha diretor no primeiro andar, tinha secretário escolar, isso era um empreguismo. Não é? A escola não tinha comprometimento com o estudante, muitas vezes os estudantes, em alguns casos, eram rotineiramente e repetidamente, não é, familiares ali do bairro que se viu para ser números do censo escolar. Não é? Então, não existia gestão, não existia capacidade de investimento. Né? Então, antes do governo de Ricardo Coutinho, não é? Tem dados de em torno de 44 milhões em investimento, né? E a rede estava com a moral muito baixa, caindo aos pedaços, com muita contratação de professores temporários, sem valorização do professor, inclusive salarial. Então, foi feita uma reorganização, houve muita coragem, né, para ser feita uma reorganização para iniciar o jogo. E não foi feito isoladamente, porque o governo organizou uma ação que se chama Orçamento Democrático. Tá? Então, o Orçamento Democrático da Paraíba, ele, agora, esse ano, houve assembleias em 16 regiões em todo o Estado e houve uma participação de 50 mil pessoas. Né? Então, são assembleias grandes, né, em que as pessoas têm direito à fala e também votam, onde define-se as prioridades. E aqui, nesse período, mesmo estando numa situação tão ruim da rede, a educação nunca era prioridade. Né? Era prioridade as estradas, né? Era prioridade a água, a educação nunca era prioridade. Então, isso dá para ter uma medida do grau, né, que a sociedade tinha de falta de esperança, né, com que a sua própria educação melhorasse, porque não chegava nem a pedir, Então, depois, ao longo do trabalho, chegando em 2019, né, 9 anos depois, nós temos 670 escolas, o Estado ele tem uma capacidade de investimento 4, 5 vezes maior do que essa capacidade aqui, e muitas escolas foram construídas. Né? A exemplo das 12 escolas técnicas no padrão do Brasil profissionalizado novas e mais de outras 50 escolas. Então, assim, eu diria que se coloca em pé, né, um projeto inicial de recuperação da infraestrutura física das escolas e recuperação da moral
recuperação da moral do professor. O professor se vê, e o gestor, como um servidor público, né, que é capaz de liderar, né, uma transformação no seu próprio Estado a partir da educação. Então, hoje, nessas 16 audiências que tivemos esse ano no Orçamento Democrático do Estado da Paraíba, com mais de 50 mil participantes, da mesma forma que foi no ano passado, a educação foi colocada pela população como prioridade, são eleitas as 3 primeiras prioridades, né? Então, numa dessas 3 posições, em todas as plenárias do Orçamento Democrático. Então, inicio assim dizendo que essa foi uma grande transformação. Essa foi uma grande transformação. Não é? Pegar um quadro de educação que não é uma alavanca, né, para o desenvolvimento do seu Estado, das pessoas do seu Estado, porque aqui, nessa rede, estudam 85% dos jovens matriculados no ensino médio. É uma geração. Então, não existe solução para a desigualdade de um Estado como a Paraíba se não se passar pela qualidade da educação. O Instituto Federal responde por 2%. Depois são as escolas privadas. Mas 85% dos alunos, né, que fazem o ensino médio estudam na rede estadual de ensino médio. Então, essa geração que um dia vai assumir os destinos do Estado da Paraíba, ela é formada na rede estadual do ensino médio. E ela era formada dessa forma que eu descrevi aqui. Muitos desses abandonavam, né, e seriam pessoas que não tinham a formação ou que retornariam para os bancos escolares com o EJA. Então, dentro da discussão do projeto socialista de educação, eu acho que essa é a grande revolução. Agora, para acontecer isso, houve, primeiro, a coragem de direcionar as decisões para o interesse público e para o interesse das pessoas, e depois direcionar o orçamento para várias ações, né, de valorização dos professores e dos estudantes. Pode passar? Então, eu vou começar aqui e, ao longo da apresentação, falo de algumas dessas ações, mas vou começar pelo Programa Soma. O Programa Soma é um programa que a gente iniciou em 2017, né, mas eu começo nessa ordem. Porque, como disse o ministro Paim aqui de manhã, a desigualdade começa na creche, né, depois vai para o início fundamental e depois ela vai se espalhando até chegar na universidade e chegar na vida. Então, o Programa Soma é o programa de colaboração, é o regime de colaboração do Estado da Paraíba na educação com os municípios. Então, o governador Ricardo Coutinho lançou em 2017, juntamente com um programa que foi lançado, acho que em 2011 ou 2012, né, Ricardo? O Pacto. Né? Então, o Pacto é um programa que recupera, né, e que apoia os municípios no transporte escolar. Então, foram mais de 800, né, ônibus transferidos para os municípios, para que o aluno da zona rural pudesse ter um acesso qualificado para a escola. Foi construído creches, foram construídos hospitais, foram construídos centros de formação de educadores e cabia ao município apenas ter uma contrapartida solidária. A contrapartida solidária poderia ser, em recebendo a construção de uma UPA ou de um hospital, ele fazer uma melhoria do indicador de vagas de creche, por exemplo. Ele fazer um aumento de vaga de creche, ou fazer uma melhoria do IDEB do quinto ano do ensino fundamental. Em 2017, não o governo pensou em estruturar a contrapartida solidária do Pacto. Não é? Então, por meio do Pacto, se faz a transferência de recursos para ações com recurso do Estado, do município, e, como contrapartida, ele adere ao Programa Soma. Então, o Programa Soma da mesma forma que Fred, de Pernambuco, apresentou aqui
o lançamento no estado de Pernambuco, não é? Que se baseou no estado de Ceará. Então, o Nordeste, hoje, ele se caracteriza por ser a base, né, de muitas ações inovadoras na educação. Então, ele tem avaliação. Então, no programa Soma, são avaliados os alunos do estado e dos municípios do primeiro ano do ensino fundamental, todos os alunos, né, em letramento, em escrita e nas operações matemáticas, os alunos do segundo ano do ensino fundamental, os alunos do terceiro ano, os alunos do quinto ano e os alunos do nono ano, né? Então, hoje, a gente tem a base, né, de avaliação da aprendizagem na idade certa, que permite fazer a intervenção pedagógica para que essa chaga, né, da educação no Nordeste, onde 50% dos estudantes que terminam o quinto ano do ensino fundamental, eles não aprenderam a ler, a escrever ou as operações matemáticas. Então, isso não pode ser resolvido apenas no IDEB do quinto ano, mas isso tem que ser tratado a partir do primeiro ano do ensino fundamental 1. Na verdade, precisa ser avançado até para a educação infantil, não é? Para a fase de 4 a 5 anos, como preparação para a alfabetização. Então, no estado da Paraíba, a gente já faz essas avaliações desde 2017. A Universidade Federal da Paraíba fez um caderno estruturado, né, que é distribuído, que já, digitalmente todos os municípios têm, e é impresso na gráfica do Estado e é distribuído para os municípios. E a Universidade Federal da Paraíba, ela faz a formação dos professores alfabetizadores. Então, nós criamos o sistema de colaboração e o sistema de gestão desses dados, né, o Estado também forneceu o sistema de gestão desses dados para todos os municípios. De 223 municípios, 217 aderiram inicialmente, depois mais 2. Então, 219 municípios participam dentro do Soma, né? E a base de dados dos alunos é a mesma base do Estado. Então, hoje, no estado da Paraíba, o aluno que sai do município A e vai para o município B, né, ele está dentro do mesmo sistema, dentro da mesma base. Então, isso para a Paraíba vai trazer ganhos futuros que a gente vai poder, num futuro próximo, organizar até a trajetória do estudante, né? Quando o aluno vier do ensino fundamental 1 e vier para o ensino médio, ele já vem no saber. Então, o saber ele permite o diário online, as notas podem estar online. Então, o que a gente tem de visão de futuro na Paraíba é que os estudantes estejam todos na mesma base, né, e a gente possa realmente ver aquela trajetória, fazendo aquilo que eu acho que se falou hoje de manhã, que o estudante ele nem é da rede estadual, nem é da rede municipal. A educação é que é dele, né? Então, quando ele tramita de um município para outro município, ou de um município para a rede estadual, né, ele tem direito de ser visto como um todo. Então, essa questão do sistema de gestão ela é muito importante. Então, a gente tem esse sistema Soma, pode passar. Nós já tivemos bom resultado de elevação dos dados, né, do IDEB, né, e também, a partir desse processo, né, nós tivemos melhoria já de 30% na aquisição de leitura com relação à prova da ANA, né, da Avaliação Nacional de Alfabetização, que são provas até que a gente nem tem certeza, né, se vai ter a continuidade dessas provas a nível federal, né, o que valoriza mais ainda o fato de estarmos fazendo essas avaliações a nível estadual para que o aluno, né, não fique à míngua sem avaliação. Pode passar. Bom, iniciando agora nas questões do ensino médio e continuando aqui a nossa trajetória, a valorização do professor ela foi fundamental, né, para tudo que a gente fez no estado da Paraíba. Nós temos professores, né, que têm a confiança que mesmo na crise, porque o que nós estamos falando aqui
é no desenvolvimento da educação num período de crise, né? Então, nós temos a confiança do professor, que mesmo na crise, nós temos um governo, não é, que vê a educação pública como fundamental para o desenvolvimento do projeto do Estado e que vê o protagonismo do professor e dos estudantes como elementos essenciais. Então, isso permitiu, né, que a gente passasse períodos de muito aperto. Eu lembro bem o ano de 2015, que foi um ano muito difícil, de muito aperto, mas sem perder a credibilidade e sem perder os avanços que a gente vinha tendo desde 2011 até 2014 de valorização, de organização da educação. Então, a Paraíba tem esse programa Mestres da Educação, que é o 14º salário para aquele professor, é lançado o edital todo ano, que faz um projeto de referência, um projeto relevante, que é avaliado por professores e por especialistas das universidades, por técnicos. Então, ele é avaliado tecnicamente esse projeto. Então, ele pode perceber o 14º. E tem o prêmio de bonificação, o Escola de Valor, que, para quem recebe o Mestre da Educação, pode ser o 15º, que, quando a escola atinge as metas que foram projetadas em função do sistema de avaliação do Estado da Paraíba, né, o sistema do IDEPB, que é o análogo, o IDEB, como se fosse o IDEB, da Paraíba, essa escola, todos lá podem ganhar o 14º salário, né, desde os professores aos técnicos, à merendeira, ao porteiro, né? Então, isso aqui é muito importante. Isso, claro, no ambiente em que foi, mesmo na crise, organizada a carreira, né? Então, a Paraíba não tem mais a conversa se cumpre o piso ou se não cumpre o piso. Agora, esse ano, quando o MEC anunciou, né, o piso de, se não me engano, 4,17%, não é, Fred? 4,17%, de imediato colocado, e não é só e não tem aquela discussão. E quem está mais em cima? Não. Então, os steps, né, entre um nível e outro, horizontal e vertical, mesmo na crise, né, mesmo na dificuldade, durante esse período, foram regulamentados pelo Estado da Paraíba. Então, a gente tem uma valorização do professor muito boa, né? Porque o professor, além de nós mantermos a bonificação de 14º e 15º, não é? Nós temos pagos religiosamente em dia o salário, sem atraso nenhum, e temos cumprido além do piso. Então, nós temos um cenário muito positivo, mas valorização de professor não se faz só por questão salarial. Então, o governo criou o programa que se chama Gira Mundo para professores. Então, o programa Gira Mundo permitiu que mais 70 professores do Estado da Paraíba fizessem um curso na Finlândia, né? Um curso de 1 mês ou de 2 meses, a depender da universidade, mas que retorna para a Paraíba e tem, com acompanhamento dos finlandeses, um projeto de aplicação no Estado, que ele passa 6 meses, e no meio de cada ano, os professores da Universidade da Finlândia têm vindo religiosamente na Paraíba e é feita uma banca, né, para a apresentação desses trabalhos, quando, inclusive, é a oportunidade da gente expandir a oportunidade para outros professores que nem viajaram para a Finlândia. Então, a gente tem o Giramundo, Finlândia e Israel. Não é? O nosso Estado, quando nós fizemos a expansão da educação integral, em alguns municípios de natureza agrícola, né, muitas vezes o filho do agricultor, o pai falava, por que meu filho ele vai ficar o dia todo na escola e como que ele vai me ajudar no turno da tarde ou no turno da manhã, lá na minha terrinha, né, me ajudando
no trabalho. Então, a gente tinha muito isso. E a tradução nossa para isso é que a escola, mesmo a gente dizendo que é uma escola urbana, na sede do município, ela precisa dialogar com as coisas do lugar. No caso, com as questões do semiárido, com as questões da agricultura familiar. Então, é preciso que o professor de história compreenda disso. É preciso que o professor de física compreenda. É preciso que o professor de filosofia compreenda. Que o professor de matemática compreenda. Porque isso é um conhecimento transversal na educação. Então, foi por isso como mais de 80% do território da Paraíba está no semiárido, foi por isso que nós identificamos um kibutz de permacultura em Israel, né, que fica no meio do deserto, né, que era deserto, mas que, em função da produção deles, deixou de ser o deserto, é um oásis no meio do deserto, e os nossos professores, no ano passado, 20 professores, passaram um mês no kibutz de Israel. E esse ano, agora, 30 professores para 2 kibutz diferentes. Aqui é um exemplo de um projeto que voltou, um professor voltou. Então, aqui é um terreno nas margens do Rio Paraíba, né, que agora está perenizado pela transposição do São Francisco. Né? Então, esse é um terreno em Camalaú, e que o professor retornou de Israel, altamente motivado, né, e levou os seus alunos para esse lugar e fez um projeto de inovação, né, e mudou já a cara da região. Está plantando frutas, ensinou os alunos a fazer compostagem, ensinou as técnicas, não é? E está fazendo uma transformação na sua região. Então, a formação continuada do professor também é valorização do professor. Agora, como o Estado da Paraíba fez muitas adutoras, né, e como fez uma transposição interna à Paraíba, que se chama Transparaíba, que passou dentro dos assentamentos, a gente acredita, né, que quando esses canais estiverem todos funcionando, a questão do cooperativismo vai ser muito forte na Paraíba, relacionada à agricultura familiar. Então, nós identificamos, na Espanha, o município e nosso presidente, com o governador João Azevedo, foi lá na Espanha, né? E lá nós mandamos a equipe em Mondragón, na Espanha, que é onde está a maior cooperativa de trabalhadores do mundo. E a cidade de Mondragón, tudo é cooperativa lá. Então, nós estamos mandando alguns professores, já esse ano, para Mondragón, né, no âmbito do Giramundo, professores, para que eles aprofundem nessa temática cooperativismo. Então, a gente tem metodologias ativas da educação para o semiárido e educação cooperativa, mas ligados e integrados à visão, né, e o pensamento de desenvolvimento dos territórios da Paraíba. Pode passar. Bom, chegando aqui, vendo aqui o quadro dos anos iniciais, né, que eu falei aqui do Soma, no ensino médio, nós investimos na educação integral. Né? Então, em 2000, agora, para isso precisou, né, desde 2011, vir uma frente de recuperação da infraestrutura das escolas. Né? A escola Liceu Paraibano, lá em João Pessoa, estava totalmente desacreditada. Então, durante os primeiros anos, 2011 a 2014, 2015, ela foi recuperada junto com outras várias escolas, e isso permitiu que a gente fizesse, a partir de 2015, uma frente, né, de transformação de escolas, o que a gente chamou de escolas cidadãs integrais, que isso foi planejado em 2015 e começou em 2016 com 8 escolas. 8 escolas cidadãs integrais, que em 2017 passou para 33 escolas, que em 2018 passou para 100 escolas, que agora em 2009 está com 153 escolas, 37% das escolas. Que a gente planeja 70 escolas, que a gente vai ficar com 54% das escolas, igual a Pernambuco. Eu sei que vai aumentar algumas, né? Mas no outro ano a gente
Estamos lá. Né? Estamos lá para passar Pernambuco. Então, nós investimos muito nisso aqui, que eu vou falar na próxima lâmina um pouquinho do projeto de vida. E no lado de lá, né, quando eu cheguei, eu trabalhava no MEC, né, na parte de educação profissional, sou do Instituto Federal, e Ricardo Coutinho falou, eu quero crescer as escolas técnicas, né, e aliá-las à estratégia de desenvolvimento do Estado. Então, mas nós não fizemos escola técnica de apertador de parafuso. Não é? Então, nós, da base das nossas escolas cidadãs integrais, não é, a gente faz também uma proposta pedagógica diferenciada de escola cidadã integral técnica. Né? Então, de todas, do grupo de escolas que eu falei do crescimento, em 2016, 3 dessas cidadãs eram técnicas, em 2017, 7, em 2018, 34, e agora nós estamos com 68 escolas cidadãs integrais técnicas. Então, 40% da rede das nossas escolas integrais são técnicas. Os dados mundiais, né, Alemanha, que faz o ensino médio em torno de 50%, não é, Fred? Faz técnico. Os outros 50% faz não técnico. O Brasil tem 8%, né, há muitos anos, e não consegue subir. Então, a gente trabalha numa rede, nessa rede integral, na faixa de 40%, e a nossa meta é chegar ao fim desse governo com 50% com a rede de escola cidadã integral universalizada, né, em todo o Estado, em todos os municípios, e com 50% dessa oferta em curso técnico. Para lá, entre a gente já está numa base de oportunidade adequada. Pode passar. Então, a nossa escola integral ela é focada no projeto de vida do estudante. Existe até a disciplina projeto de vida, a disciplina coletiva, né, onde o estudante ele compreende a sua trajetória, compreende a trajetória da sua comunidade, compreende a sua história, compreende as suas emoções, compreende os seus sonhos, o seu jeito de ser, e o de seus colegas, isso é muito importante, né? E o de seus colegas, e, a partir daí, ele começa a dizer o que os filhos da classe média sempre dizem, né? O que quer da vida, o que quer ser, o que quer viajar, né? Se quer arte, se quer esperar um pouco para pensar depois, se quer ser uma coisa esse ano e mudar no outro ano, né? Mas é sonhar, né? Porque é a partir do sonho, né, que a gente vive, né? Que a gente constrói, que a gente faz a nossa autoria, Então, o projeto da nossa Escola Cidadã Integral é um projeto de autoria, né? Com a característica da solidariedade e da cooperação. Da cooperação e da solidariedade. Então, pode passar. E o projeto da nossa Escola Cidadã Integral, técnica, ele, além do projeto de vida, nós temos a missão da escola técnica. Então, a gente quer que a escola tenha esse diálogo. Então, nós criamos, e quando eu digo nós, são os professores, porque eu falei da valorização dos professores, para dizer que um grande estalo na Paraíba é ter o professor protagonista, né? Então, os professores, eles pegaram uma escola cidadã integral técnica e nós falamos assim, olha, a escola cidadã integral técnica, ela não pode ser igual à não técnica. Ela tem que ter uma diferença. A diferença é que ela tem uma missão. Quando a gente escolhe um curso técnico, lá na escola, uma escola lá que tem próximo à praia, que a gente escolheu um curso técnico em cozinha, é porque existe uma missão com o desenvolvimento ali da cidade, de João Pessoa, na área do turismo, na gastronomia e tal. Então, existe aquela missão. Então, como é que essa escola ela vai se relacionar com essa missão? Então, foram criadas 3 disciplinas diferentes,
na Escola Cidadã Integral Técnica, uma no primeiro ano, outra no segundo ano e outra no terceiro ano, que é a disciplina Inovação Social e Científica, que está à base da iniciação científica, da metodologia científica, né, e da resolução de problemas, onde os alunos dividem-se em times, sabem trabalhar com design de projetos, né, gestão de projetos, e eles procuram problemas reais para resolver, né, e aqui com base mais focada em tecnologias sociais, né. Então, nós temos hoje um núcleo de professores formadores. Então, a cada escola cidadã integral técnica que é criada na Paraíba, esse núcleo de professores da própria rede, eles vão e fazem a formação. Para mim, isso é muito importante, porque eu acho que está na base, né, de um projeto emancipador, né, que é, olha, se a gente sair, é deles, né, porque eles é que dão a formação, eles é que fizeram e eles é que vão continuar. Então, eu tenho a disciplina Inovação Social e Científica e eu tenho intervenção comunitária. Então, no segundo ano, eles fazem uma disciplina de intervenção comunitária. Então, eles saem da escola, eles conhecem a comunidade de influência da escola, ele conhece as autoridades da comunidade de influência da escola, ele conhece os problemas, ele conhece os sonhos, ele faz esse diagnóstico e ele identifica um problema onde ele quer fazer uma intervenção, né? E aí ele volta e trabalha a intervenção comunitária e depois ele dá uma devolutiva, né, para a sociedade, ou fazendo a intervenção, né, ou entregando um projeto pronto para o ator que deve fazer a intervenção. E no terceiro ano tem essa disciplina empresa pedagógica, né? Então, eles criam uma empresa virtual e eles procuram empresas parceiras na missão da escola, e eles fazem todo o diagnóstico, como foi feito para a comunidade, e a empresa ela diz um problema real para eles, e eles se organizam como empresa para resolver esse problema. Então, com isso, a gente tem uma escola que ela faz articulação com o setor produtivo e comunitário. Então, essa foi a nossa estratégia de manter a escola articulada com a missão dela mesma, né? Entregar o currículo da escola, a sua relação cotidiana com a comunidade e o setor produtivo. Pode passar. Bom, aqui, com relação aos resultados do IDEB, né, a Paraíba está na curva inicial de Pernambuco, né, de melhoria, e a gente vê a melhoria já nas escolas integrais. A gente começou as escolas integrais em 2016, então esse gráfico aqui é o gráfico das escolas integrais. Então, é já de escola, né? Então, era já de escola. Aqui eu tenho a média Brasil, né, do IDEB do ensino médio. Esse azul eu tenho a média Paraíba, que está subindo devagar. E aqui eu tenho a média rede de escolas, nesse caso, 33 escolas. É que aqui está meio integrais do estado da Paraíba. Tá certo? Então, assim, nos dados do IDEPB interno, a gente está vendo essa mobilidade, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte lá na Paraíba esse ano, de controle do fluxo, né? Porque tem umas coisas que ocorrem na educação, umas coisas que ocorrem na educação. Às vezes tem um aluno lá que muitas vezes é colocado lá para fazer uma fragmentação de turma, que isso, quem está na educação, você consegue mais carga horária de trabalho, né? Então, isso tem uma ligação com corporação, com corporativismo e tal. Então, nós estamos fazendo tolerância zero com relação a isso. O nosso aluno é o aluno real, que está frequentando. Tá? A gente provavelmente deve até diminuir um pouco o número de alunos nossos no ensino médio, porque o fluxo, que é a taxa de alunos aprovados, é diretamente ligado a isso. Porque um aluno que está ali, mas que não é frequente na escola, ele sai dos sistemas como um aluno reprovado ou como um aluno abandonado. Então, a gente não quer, não é ilusão, a gente não quer o aluno que não é frequente, a gente quer o aluno que é frequente na escola, o aluno que é real. Então, a gente tem uma expectativa muito grande agora
nesse ano. Uma expectativa meio assim, porque nós discordamos, né, do resultado do IDEB último, e na reunião dos secretários do Nordeste, nós já combinamos que nós vamos fazer uma carta, né, para o CONSED e para o INEP, né, que ele, primeiro, não pode divulgar a regra de fazer o IDEB depois de ver o resultado, né, como foi feito no último IDEB. Depois, o ensino técnico tem que estar nas contas do IDEB, né? Então, a gente vai lutar muito por isso, porque no último IDEB, o Ministério da Educação excluiu as escolas técnicas e fez uma mudança de umas contas diferentes que não tinham, né, lá no final, e terminou... tudo beneficia alguém, né? Então, terminou beneficiando alguns estados. Pode passar. Então, aqui são dados internos, né, onde a gente vê os alunos do primeiro ano nas escolas integrais. Aqui é o desempenho em matemática e das escolas parciais da Paraíba, hoje, né? Quando a gente implanta uma escola integral, a gente implanta ela toda, primeiro, segundo, terceiro. Então, se o aluno já está no terceiro ano, ele não estudou integral esses 2 anos. Então, a gente já vê uma diferença, mas a gente já vê uma diferença muito forte nos alunos do primeiro ano em leitura e matemática. Então, nós temos uma frente aí de expansão das escolas integrais, né, de maior qualificação da aprendizagem nas escolas integrais, que é uma matemática, né? Então, acontece que, né, logo mais à frente, né, a Paraíba vai ter o mesmo comportamento, né, e eu acredito que vai ser no próximo, né, IDEB, nessa prova Brasil a gente vai ser bem no próximo, a gente já vai ter um comportamento, né, que vai validar tudo isso daí. Pode passar. Aqui é um dado preliminar. Quando nós fizemos a expansão das 33 para 100 escolas, na verdade, nós levamos, então o governador Ricardo Coutinho, acho que era 80, né, Ricardo? Levamos 80 escolas, né, que nós já achávamos que... e o governador Ricardo Coutinho, na época, como ele tinha a visão do Estado todo e sabia o plano estratégico da segurança pública, ele falou, olha, procurem a segurança pública, vejam o indicador CVLI, que é crime violento, letal e intencional, vejam em jovens, vejam onde isso está alto e vamos colocar a escola integral nessas regiões vulneráveis. Então, isso sempre foi a base da expansão. Quando eu falo assim, tínhamos 8, 33, 100, 153, com um forte indicador de colocá-las nas regiões vulneráveis, onde os indicadores de criminalidade estavam altos, né? E aí, motivado até por uma pergunta de um assessor aqui, da Fundação João Mangabeira, nós fizemos um cruzamento, por isso que eu digo que os dados são preliminares, porque eu vou, próxima semana, inclusive, fazer uma reunião com a inteligência da segurança pública, de que aqui eu tinha, em 2016, 8 escolas, aqui eu tenho 33 e 100. Né? Então, nos territórios, municípios, aqui, dos 100, eu tenho uma queda de 1.000 e pouco, e agora, com todas as escolas implantadas, eu caio para 490 e poucos, não é, mortes violentas intencional. É claro que isso não é só resultado da Escola Cidadã Integral, porque a Paraíba tem um programa de referência na área de segurança. Mas quando a gente comparou com... então, na Paraíba, esse indicador está caindo em todos os municípios. Mas quando a gente compara os municípios, a queda é maior nos municípios, em torno de 40% maior nos municípios em que foi implantada a Escola Cidadã Integral. É claro, tem municípios grandes. O município de João Pessoa, praticamente todos os bairros têm Escola Cidadã Integral. O município de Campina Grande, praticamente todos os bairros têm Escola Cidadã Integral. Então, os maiores municípios da Paraíba, com mais de 50 mil habitantes, todos têm Escola Cidadã Integral. Então, a gente já, nos grandes municípios, avançou, né, e conseguiu, com muita surpresa, né, ver esse resultado tão forte que a gente está aprofundando isso daí e achando muito interessante, porque não foi ocasional, né? Houve uma intencionalidade, né, de localizar as escolas, né, alinhadas ao plano estratégico da segurança pública e alinhadas aos territórios
de vulnerabilidade. Então, esse é um estudo preliminar muito interessante. Pode passar. Bom, lá na Paraíba nós temos o Giramundo Estudante também, né, que antes de lançar, minha equipe visitou a equipe de Fred, lá em Pernambuco, né, conhecemos o programa Ganha Mundo. O nosso tem algumas diferenças, né, porque nós começamos em 2015, na época da crise, né, então a gente teve que ser criativo para começar. Então, nós internalizamos o estudo de inglês, né? Então, nós passamos a trabalhar com os professores nossos. Então, os alunos, eles, no primeiro ano do ensino médio, eles eles têm que ter boas notas em português, em matemática e em inglês. Depois são selecionados ao fim do primeiro ano. Eles têm 4 meses de curso de inglês, feito por professores da própria rede, no segundo ano. Depois é aplicado uma prova, TOEFL, TOEIC, agora a gente internalizou até... internalizamos até a prova, nosso Centro de Línguas que está fazendo a prova. Isso tem sido muito importante. Isso tem aumentado a exigência, como nós temos muita escola integral e nós temos as disciplinas eletivas, nós estamos vendo muito, Fred, aluno no terceiro ano que foi para Canadá ou para a Espanha, ele se junta com o professor e faz uma disciplina eletiva para os alunos do primeiro ano. E eles põem a meninada, né, ou seja, está melhorando o inglês e o espanhol dentro da própria rede para todos. Então, isso tem sido fundamental. Mas estou falando aqui para dizer que, para fazer a Escola Cidadã Integral, a gente fez parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa. Para mandar os professores para a Finlândia, foi um acordo de cooperação da ciência e tecnologia lá com a Finlândia, que é onde está essa cultura. Então a gente trabalhou, para a gente ativar a autoria do professor, a gente teve a experiência de usar a cultura da educação superior e da ciência e tecnologia, com a Fundação de Amparo à Pesquisa. Tal. Então, isso foi muito positivo. Escola Cidadã Integral, ela tem uma equipe, a equipe que fez aquele desenvolvimento das escolas técnicas foi fomentado pela área de ciência e tecnologia do Estado. O Giramundo foi fomentado. Então, dessa experiência, e também o avanço das escolas técnicas ligado ao desenvolvimento local, ele também dialogou e dialoga com a ciência e tecnologia. Então, foi isso que fez com que hoje a Paraíba é o único estado do Brasil que tem Secretaria de Educação e da Ciência e Tecnologia. Tá certo? Pode passar, vou agora finalizar. Então, agora falando de 2011, né, nós temos esse conceito aqui, governo, educação básica e ensino superior, nós estamos procurando articular o avanço do ensino médio para o nosso ensino superior e a articulação com o setor produtivo. Pode passar. Bom, nos anos iniciais, nós temos o programa Soma e professores que foram para a Finlândia e retornaram, criaram o programa A Escola CRIA, que é uma escola integral de Fundamental 1, baseada no modelo finlandês e canadense. Uma escola bilíngue, uma escola que no Fundamental 1 tem ensino de ética, no Fundamental 1 tem design e tecnologia, né? Além de ter português e matemática. Nós estamos fazendo 2 escolas CRIA, já está em lei, e no próximo ano nós vamos escalar com Soma, com os municípios da Paraíba. Isso aqui é construído pelos professores efetivos da rede estadual da Paraíba. Eu acho que isso é um grande ganho, porque Ricardo Coutinho, quando mandou poucos professores para a Finlândia, falou assim, vamos fazer núcleos de revolução, né, de terrorismo, uma coisa assim, né? Era uma coisa assim. Uma célula tal. Isso aqui veio da célula, Ricardo. Isso aqui veio da célula, né? Uma célula deu nisso aqui, né? Esse aqui é uma das melhores ou mais inovadoras experiências de ensino fundamental que a gente está tendo no país.
Nós vamos começar a divulgar isso aqui. Então, o nosso modelo hoje de ensino médio, o Brasil está falando em trilhas do ensino médio, né? Itinerários. E está uma longa discussão. Que itinerário deve ter? A gente pensa que a escolha do itinerário deve ser do aluno. Mas o mais importante é o aluno se conectar com a vida. Então, a gente agora está pensando assim, aquele gap, aquela dificuldade do aluno faz no terceiro ano, o que é que eu vou fazer depois? Não é? A gente aprendeu com Giramundo e com o Prima, aprendeu com Giramundo e com o Prima, a gente está chamando isso de programas impulsionadores. Esse é o conceito novo nosso. Então, a gente está criando programas impulsionadores para impulsionar o aluno na vida. Não é? Então, quais são os interesses da vida? Né? Então, o interesse da vida é o trabalho. Então, nós estamos com o programa Primeira Chance, que é o programa de primeiro emprego, que dá o estágio para o aluno da escola técnica, nesse momento, que pode ser ampliado, porque a lei é mais ampla, no terceiro ano. Então, aquele aluno que quer abandonar o ensino integral, e tem vários, fala assim, é porque eu trabalho, porque eu trabalho. Você vai falar, seu interesse da vida é o trabalho? Você vai ter a primeira chance, qualificada. Né? Qualificada. Então, esse é um programa impulsionador para o trabalho. A gente tem o Prima e o Festival Arte em Cena. Nós temos um aluno na Escola Alice Carneiro que ele, no Festival em Arte em Cena, ele começou a fazer quadros. Não é? E hoje ele faz quadros belíssimos. Fez uma exposição um dia desse. Vai, Fred, né? E eu vou terminar, estou terminando. Então, eu tenho isso aqui. E eu tenho o Giramundo, que impulsiona o ensino de línguas, e eu tenho o Se Liga no Enem, que está aqui para o Enem, e tenho o Ouse Criar do empreendedorismo, que nós estamos criando, que é uma criação, aqui é da Célula, de Ricardo Coutinho, que são os professores que foram para a Finlândia, que estão criando o Ouse Criar, que é um programa de empreendedorismo, mas que vê o empreendedorismo como a realização do sonho, né? E não apenas a realização da empresa, como a realização do sonho. Né? Então, está se criando o Ouse Criar. Então, é isso aí. Acho que acabou. Pode passar? Ok. Segue o trabalho. Obrigada, professor Alessio. Ao mesmo tempo, desculpa, eu sei que, apesar do tema ser altamente instigante e apaixonante, a gente tem um tempo, né? E todas essas experiências não irão se esgotar nesse primeiro Pense. É um início de reflexão profunda sobre temas importantes da nossa soberania e da identidade do nosso país. Nós terminaremos essa mesa já suprimindo aqui, eu vou pactuar com vocês, o nosso debate, porque, certamente, quando o tempo é estendido em algum canto, ele vai ter que ser suprimido em outro, né? E teremos ainda o encerramento com a fala do presidente da Fundação. Então, eu convido o Paulo Mateus, que vai trazer uma experiência diferenciada. Ela é a mais curta, porque é a partir de uma gestão de 2016, porém, é de um outro campo, porque nós falamos de uma experiência municipal da Prefeitura de Guarulhos, justamente aquele desafio que os governos de estados enfrentaram por falta de uma gestão direcionada para a democracia popular e para as oportunidades desde o ensino fundamental. Eu vou usar esse aqui. Bom, boa tarde. Olha o que sobrou para mim, presidente. Depois dessas feras aí, que são referenciais para mim, né, tanto a Paraíba como o Pernambuco, né, desde o começo a gente acompanha esse desenvolvimento lá com o Eduardo, né, lá atrás, e sempre realmente foi um referencial na educação. Curiosamente ou não, né, presidente, a gente tem os estados mais do Nordeste e geralmente de governos liderados pela esquerda, que tem os melhores desempenhos e os melhores índices. Né? Não sei se isso é coincidência, talvez, né? Mas eu vou ter que fazer uma apresentação muito rápida, porque nós estamos com o tempo aqui, então eu vou ler, tá, rapidamente aqui, para não perder nada. Vou começar aqui, pode passar, dando um panorama geral de Guarulhos, para quem não conhece,
Guarulhos é a segunda cidade com maior população do estado de São Paulo. Vou ler um pouco rápido, tá, por causa do tempo. É a 13ª mais populosa do Brasil, com 1.349.000 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Em 2013, o PIB de Guarulhos alcançou algo em torno de 49 bilhões, né, a 13ª posição no ranking nacional. Transporte e logística são atividades com significativa presença na cidade, em função da presença do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mais de 40 milhões de pessoas acessam Guarulhos, né, todo ano, é a principal porta de entrada da América Latina. O orçamento do município é de 4,8 bilhões e o orçamento destinado à educação, no ano passado, foi de 1.129 bilhões. Né? Nós temos na rede 143 escolas próprias, nós temos um total de 117 mil alunos, aproximadamente, oferecemos 5 milhões de refeições ano, temos 112 mil alunos que são beneficiados com o programa Leve Leite em Casa, 7.338 funcionários, aproximadamente. Nós definimos 8 metas, né, que aí eu ia contextualizar, eu vou falar rapidamente aqui para não perder nada, e elas vão estar descritas aí nos painéis. Educação é essa. Meta 1, então, a valorização do corpo docente e profissionais de educação. Nós estamos desenvolvendo um programa de formação baseado no localismo, ou seja, focada nas especificidades da comunidade escolar, buscando atender às necessidades identificadas. Não se trata de deixar de lado os conteúdos de base, mas sim dar mais ênfase à prioridade de cada lugar, considerando as suas realidades. Com um direcionamento assertivo, os educadores se sentirão valorizados e estimulados para refletir sobre as suas práticas e transformá-las. Nós temos um centro de formação de EAD, ele surgiu com a previsão da Lei 11.738 de 2008, nós fizemos uma lei própria, a 7274 de 2014, né, que previa a ampliação da jornada dos professores de formação. Nós atendemos atualmente, por esse projeto, 4.265 professores. Foi criada por meio de uma plataforma livre, Moodle, né? Ela foi customizada, inclusive, pela equipe técnica da Secretaria, e sem custo nenhum. E, a partir dessa experiência, nós desenvolvemos uma revista que chama Protagonismo em Rede, que expõe as práticas dos professores nos cursos. Além disso, nós temos um novo plano de carreira, e ele tem também uma ação de incentivo à manutenção do professor no município, que isso é um problema sério. Nós temos uma grade de formação muito intensa, a gente forma, como nós não temos como segurar o professor, ele vem para São Paulo, depois que nós fizemos todo o investimento, porque aqui a remuneração é melhor. Nós temos um programa de formação permanente, parceria com o Instituto Ayrton Senna. No começo, a parceria era para tratar da questão de distorção, depois identificou-se que nossa distorção era pequena, e hoje eles estão atuando na área meio, né, que prevê a formação de 100 diretores de escola, priorizando o pedagógico como centro de toda a atenção nas escolas e elaboração de políticas públicas. Nós temos uma parceria com a Universidade de Coimbra, com o Instituto Camoniano, né, que isso para poder melhorar a proficiência em português, é uma parceria que nós estamos mandando para Coimbra agora, no mês, são 30 professores por ano. Vamos iniciar agora, em setembro, né, e eles vão fazer uma imersão na língua portuguesa, um curso de formação lá, que vai sair com a chancela da Universidade de Coimbra. Nós temos também formações quinzenais e mensais para os professores de AEE, dos centros de atendimento educacional especializado. Todas as ações são divulgadas pelo portal de educação e pelo jornal da Secretaria Informe para toda a comunidade escolar e para a comunidade do entorno das unidades. Professores formados em Libras, nós temos um professor que foi praticamente o responsável pela formação de 2.500 professores, né? Isso representa metade da nossa rede de professores. Pode passar. A outra meta é a utilização de avaliação para o aprimoramento do ensino.
Nós temos aí o Brasil produzindo medidas que sintetizam o desempenho dos estudantes, no entanto, há muito que avançar quanto à utilização dos números e informações de utilidade pedagógica. Os relatórios e informações precisam chegar às escolas em formato que possa efetivamente serem aproveitados pelos professores e gestores para melhor direcionamento das suas práticas. Nós temos lá um projeto chamado Projeto Educa Mais, que amplia o horário de permanência dos educandos de 4º e 5º ano para desenvolvimento nas áreas de língua portuguesa e matemática, esse por adesão, e garante a mesma carga horária de 7 horas nas escolas de 2 e 3 períodos, mantendo a equidade. Nós temos um problema sério em Guarulhos, que nós temos ainda 70% da rede com escolas com 3 turnos, com turno intermediário. Isso é muito ruim. Nós batemos a meta de 2017 do IDEB, a meta era de 5,8, nós temos um IDEB hoje de 6,2. No entanto, nós temos essa deficiência que nós temos que adequar aí ao PNE, mas isso não é uma tarefa simples, já que nós não temos unidades, não dá para instalar o dedo e construir escola. Nós temos uma meta para atingir esse ano, mas muito longe de acabar com o 3º turno. Pelo menos uns 2 anos irão aí para acabar com o 3º turno. Nós temos um mecanismo, o IDEB. Nós temos uma produção de estudo detalhado por escolas e regiões com comparativos de resultados entre a ANA Prova Brasil e a avaliação diagnóstica, que é nosso, e é disponibilizado individualmente para cada escola para contribuir com as suas análises, intervenções e práticas pedagógicas, né? Essa avaliação diagnóstica é um sistema de avaliação com software próprio, desenvolvido pela Secretaria de Educação para acompanhamento do processo de aprendizagem nas escolas. A produção de um estudo, ele gera uma produção de um estudo detalhado por escola, turmas e regiões, descrevendo os níveis de alfabetização de cada turma e apontando seus escritores, usado para a reflexão do planejamento das ações das escolas. Com os resultados, a Secretaria planeja e promove formação visando as melhorias do processo que favoreça os avanços na aprendizagem dos educandos. Passa para o 3. Utilização da tecnologia na sala de aula. Além da necessidade de uma estrutura mais robusta, a rede de ensino deve estimular e ampliar o ingresso das escolas e seus educadores na era digital. Tecnologias também devem ser incluídas no projeto pedagógico, nas redes de educação, aproveitando os recursos digitais como ferramenta de aprendizado. Nós temos hoje 70 laboratórios móveis, de um total de 143 unidades. Nós vamos completar isso até o final do ano. Nós temos lá, a rede utiliza softwares pedagógicos livres nos laboratórios móveis. Nós, até o final do ano, vamos implantar o Wi-Fi em todas as escolas para utilização pedagógica. E ainda temos um aplicativo que está em desenvolvimento para melhorar a comunicação da Secretaria com as unidades escolares e, posteriormente, com os pais responsáveis. Pode passar. A articulação das etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio estão interligados sob a perspectiva legal. Contudo, a lógica que há na legislação não se verifica na prática da organização curricular. Observa-se que ocorre a dispersão dos conteúdos ao longo das etapas, contribuindo para a evasão escolar. É importante que se reúna as distintas esferas do governo e com os conselhos e fóruns para a promoção de um debate amplo sobre a construção de um currículo mínimo, em consonância com a base legal das diretrizes e com as especificidades das escolas. Nós estamos lá com o QSN, que é o Quadro de Saberes Necessários, que é uma publicação de proposta curricular da Secretaria de Educação em construção coletiva com toda a rede, né? Atualmente está sendo adaptada a BNCC e a gente espera até o final do ano, a gente disparou isso com o assessoramento da Fundação Vanzolini, a gente espera concluir o nosso currículo próprio até o final do ano. Pode passar? Promover a melhoria do clima escolar. Um bom clima de escola engloba o conjunto de relações estabelecidas entre alunos, educadores, professores e equipe gestora, bem como ações pedagógicas e administrativas. É necessária a criação de uma política efetiva para a valorização e melhoria das relações no ambiente escolar, desenvolvendo instrumentos de avaliação e disseminação, bem como inseri-los na formação dos educadores. As ações. Nós temos reuniões mensais com todo o corpo diretivo das escolas, né?
para aproximação dos ambientes e agilidade na solução dos problemas. Nós também iniciamos agora um processo de rodas de conversa inclusiva, e nós dividimos a cidade em 4 regiões, né? E aí, nessas rodas de conversa, a gente realiza a escuta das dificuldades enfrentadas pelos gestores no que se refere aos educandos com deficiência e nas orientações de melhores procedimentos e encaminhamentos. Nós temos também oficinas e encontros com temas que possibilitam reflexão sobre a resiliência e a superação. E o Fórum de Boas Práticas. Nós temos lá escolas dentro da rede que têm IDEB de 7,5, né, e outras de 4,5. Nós fomos procurar porque isso acontecia, né? E, evidentemente, isso é o desprendimento e o envolvimento do corpo escolar que promove essa melhoria nos índices. E, com isso, a gente está realizando um fórum de boas práticas, de práticas exitosas, para que essas experiências sejam compartilhadas com toda a rede. Pode passar. Assegurar a qualidade e a garantia do acesso à educação infantil. Proporcionar espaços adequados às crianças, com variedade de ambientes e materiais. Sempre monitorar a qualidade do ambiente escolar, realizando avaliação baseada nos indicadores da qualidade da educação infantil produzidos pelo MEC. Aí nós pegamos a situação da cidade com a dívida imensa, a dívida de Guarulhos, ela era maior do que a dívida do estado de Goiás. Nós pagamos até agora metade da dívida, recuperamos um pouco a capacidade de investimento e recuperamos as obras paralisadas. Nesse ano, nós estamos entregando 10 escolas, mais 3 CELs, que é os Centros Educacionais Unificados, e estamos realizando reformas emergenciais em 16 escolas. A rede estava completamente destruída, sucateada, e nós tivemos que fazer esse processo de recuperação. E, dentro do planejamento, a gente prevê a entrega de mais 5 escolas para o ano que vem e mais um CEL. Tá? E, com isso, nós vamos criar 3.000 novas vagas, com previsão de 1.621 vagas em período integral. Com creche em período integral, nós tínhamos, em 2016, 1.148, e agora, hoje, nós temos 4.982 alunos em período integral. Unidades parceiras, nós tínhamos 53 e pulamos agora para 78 unidades parceiras. Temos também um outro instrumento, que é a Mesa Educadora, que é um espaço na escola dedicado a vivências e aprendizagens permanentes, espaço para troca de experiências e vivências pedagógicas. Promove a formação para a infância com ênfase no brincar. A carga horária é de 240 horas e propõe como produto final a adequação do espaço físico das escolas para a garantia do desenvolvimento infantil e também socioemocional e tudo mais. Vamos lá? Próximo. Promover uma educação voltada para habilidades do futuro. Eliminar falhas de infraestrutura, tais como ausência de bibliotecas e falta de laboratórios de ciência, o acesso ruim à internet, dentre outros. Essas questões devem ser resolvidas ao mesmo tempo em que as redes de educação precisam estar alinhadas com a mudança que a sociedade vive. Adotar medidas que eliminem a desigualdade entre as escolas da mesma rede e beneficiem aquelas com piores índices, avaliações externas, de tal forma que elas atinjam o mesmo nível das que foram bem avaliadas. Nós temos lá um curso do professor Quinova, que é a formação oferecida pela rede para o desenvolvimento da criatividade por meio de uso de tecnologias com construção a partir de materiais de baixo custo. Ele promove o intercâmbio entre Brasil, Argentina, México e Itália, simultaneamente por videoconferência. Já foram formados 52 professores de escolas diferentes. Temos o mapa da criatividade, que é um chamamento que aconteceu pelo MEC para as escolas que desenvolviam projetos de referência em criatividade e inovação, projetos para uma sociedade democrática, formando um cidadão participativo. Foram chamadas 720 escolas e nós tivemos 2 no município de Guarulhos que foram selecionadas. Formação em Educação Ambiental, que é o curso de formação ambiental que prevê conhecimentos pertinentes do tema de desenvolvimento e ações nas escolas, como implantação de hortas, plantio de árvores, coleta seletiva nas escolas, composteira, que cria na criança um multiplicador de técnicas de compostagem, e redução de gasto de energia, energia elétrica e água, e a racionalização da utilização também. Nós temos uma parceria com a Fundação Lema, que faz assessoria pedagógica gratuita
em 32 escolas já concluíram a etapa de turmas formadas com gestores certificados, atualmente realizam acompanhamento no plano de ação do Departamento Pedagógico. Tem 2 produtos, que é o Lesson Study, que é uma parceria com a Fundação Lehman, que é voltada para professores de matemática. 3 professores que iniciaram esse processo foram para os Estados Unidos, fizeram um curso de formação e hoje são multiplicadores na rede. E o Matema, né, que é um curso presencial de 200 horas e para professores voltados para a área de matemática. A primeira turma conta com 20 professores e se formam agora em agosto. Pode passar? Promover a aprendizagem de todos, criar condições necessárias para que o ensino de qualidade aconteça. A escola deve ser um local de encontro de tudo aquilo que promove a aprendizagem e isso inclui, além de materiais de infraestrutura, acompanhamento sistemático e a prática do professor em abrir espaço de participação da comunidade. Nós temos também um programa lá, que é a Escola 360, que ela envolve, o tema principal dela é o envolvimento da comunidade nas práticas e a abertura das escolas nos finais de semana para práticas esportivas e culturais. Um levantamento feito com a rede e com os maiores avanços no IDEB constatou que as mesmas tinham em comum 6 práticas que buscam, pela garantia do direito de aprender: foco na aprendizagem, aulas planejadas pelo professor em conjunto com a equipe pedagógica, acompanhamento individual, avaliação contínua dos alunos, envolvimento familiar e professores capacitados e motivados. Nós temos lá polos de AE, são 55 polos de atendimento educacional especializado, atendendo crianças com deficiência, no contraturno para desenvolvimento de aprendizagem. As salas são equipadas com equipamentos diferenciados, mesa alfabeto, computadores, softwares especiais e impressoras. Estagiários de pedagogia, são aproximadamente 800 estagiários que promovem um apoio em sala regular para os educandos com deficiência ou necessidades especiais. Temos o projeto Cidade que Protege, que promove reuniões e formações e encontros de construção e atendimento intersetorial entre educação, saúde, CRAS, CREAS, Guarda Civil e as escolas da rede estadual. Salas bilíngue para surdos, que promove o estabelecimento, que está estabelecido em lei, que é a aquisição de Libras como primeira língua, a fim de garantir a aprendizagem em tempo igual ao dos educandos ouvintes. Temos 3 salas especiais hoje. O ProRede. O ProRede foi criado como instrumento de ampliação de autonomia administrativa e financeira e pedagógica das unidades escolares por meio do exercício da gestão democrática no âmbito dos respectivos conselhos, viabilizadas pela descentralização de recursos financeiros recebidos, oportunizando a participação da comunidade escolar e o local de tomada de decisões quanto à aplicação desses recursos, né? Nós temos o ProRede Pedagógico também, que é um projeto que está em implantação, que ele visa aumentar a verba para o pedagógico nas escolas que precisam de apoio, que o índice de alfabetização não está bom, possibilitando a contratação dos professores para o reforço e eventual contratado. Isso aí é uma tentativa também de atender a meta 5 do PNE, né? O Pernambuco está nessa ação brilhante, mas com investimento financeiro brutal, e nós não temos essa disposição financeira, então nós estamos procurando as soluções que cabem ali na nossa realidade. Aulas de inglês intensivo, projeto que, por meio de empresa especializada, prevê cerca de 10 horas mensais de aula de inglês para os alunos da rede, 2 aulas dentro da grade para as escolas com 2 períodos e, aos sábados, para as escolas com 3 períodos. Menina dos Olhos é um programa em parceria com a Secretaria de Saúde, que é do PSE, que promove a entrega de óculos para os educandos. Aqui tem as etapas. O PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que é um programa de parceria com a Secretaria de Saúde e as unidades básicas de saúde, que visitam as escolas com intervenções de pesagem, acompanhamento odontológico e aplicação de flúor, e faz o encaminhamento imediato para o UBS nos casos mais específicos. E agora nós estamos implementando também a Carreta da Saúde, que é uma clínica itinerante que visita as escolas e leva até os alunos que não têm acesso especialistas tais como psicólogos, fonoaudiólogos, otorrinos, tem clínicos também, para que seja feito um primeiro atendimento. Além disso, em muitos casos, alunos já saem com diagnóstico e orientação junto à Secretaria de Saúde. Essa ação visa diagnosticar problemas de saúde que comprometem o desenvolvimento escolar dos alunos. E, por último, uma ação que me parece muito
assim, pequena, mas tem uma importância imensa, que um dia um prefeito nosso do PSB aqui de Pedreira, o Hamilton, que o Evilásio conhece bem, ele recebeu a visita de um médico, aí o médico perguntou a ele se ele tinha algum dado sobre vermes, né, dos alunos da rede. Ele falou que não. Pedreira tinha, sei lá, 70% de saneamento básico. E ele resolveu fazer um programa barato e tal, constatou que mais de 80% da rede das crianças tinham vermes, né? E aí nós também estamos implementando esse programa lá, porque Guarulhos, além de tudo, nós iniciamos o governo com 2% de saneamento, estamos hoje com 12%, esperamos até o final de 2020 40% de saneamento. É o principal poluidor, inclusive, do Rio Tietê. Então, é necessário que a gente tenha uma atenção da educação também voltada para essa questão. Eu queria aqui, presidente, agradecer a oportunidade, desculpa a correria e a forma, mas eu sei que o horário aqui está escasso. Eu acho que oportunidades como essa são extremamente gratificantes, e eu acho que a gente vai construir, a partir daí, um programa do PSB, né, pensando em governar realmente, né? Eu acho que a base de tudo isso vai gerar um documento, obviamente, né? E eu acho que nós devemos ir além. Num momento onde a gente discute tanto a questão da educação e cortes de verba, eu acho que o PSB deveria assumir essa questão da educação como uma bandeira principal, né, a radicalização, a defesa dos recursos, para que a gente possa ter aí um futuro mais alvissareiro. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a todos os participantes dessa mesa extremamente desafiadora. Apesar de termos estourado no tempo, a gente enxerga claramente que a experiência do município traz mais elementos de inclusão e também de intersetorialidade. Convido agora o governador e presidente da Fundação João Mangabeira, Ricardo Coutinho, que socialista que, quando apresentava seu plano de governo em 2010 para governar a Paraíba, queria ser lembrado por ser um bom gestor na educação. Bom, obrigado a todos que participaram, não só de forma presencial, desde o primeiro Pense Brasil, mas também pelas redes, né, tanto o Facebook da Fundação João Mangabeira, como a transmissão feita pelo site da Carta Capital. Nós devemos ter, em meados de julho, em Brasília, um segundo tema do Pense Brasil, desta feita com o tema Estado de Direito e Democracia, algo que está na ordem, sempre esteve, e hoje mais do que nunca, está na ordem do dia. É necessário que esse país discuta profundamente isso, talvez com menos paixão e mais racionalidade, né, com mais democracia. E, em seguida, deveremos discutir, no outro mês, a questão das desigualdades econômicas e pobreza. É um outro tema fundamental. E, depois, segurança e violência. Segurança pública e violências deve ser no Rio de Janeiro, esse segundo tema em Brasília mesmo. E assim nós vamos rodando o Brasil no sentido de construirmos, aprofundarmos debates sobre os grandes temas que envolvem a nossa população, né, envolvem a nossa nação. De certo, eu quero agradecer a todos os palestrantes que aqui estiveram, agradecer também à plateia que veio pessoalmente e agradecer a todos da própria Fundação e do Instituto, né, Cidade Criativa, que conosco elaborou e vem dando continuidade a essa proposta de talvez repensar o Brasil. Na verdade, mais do que pensar, nós estamos dispostos a repensar esse país e ofertar e oferecer algo que possa nortear futuras intervenções do nosso campo, né, também, por que não dizer, do nosso partido, para a sociedade brasileira. Muito obrigado e muito boa tarde.